Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar do homem século, o Victor Hugo, que nasceu em 1808 e faleceu em 1885. No prefácio à sua obra Cromwell, ele vai dizer: não há regras nem modelos. Então, temos aí uma ruptura total, né? E para falar sobre isso, nós temos a professora Maria Lúcia. Tudo bem, Maria? Prazer. Oi, Alfonso, tudo bom? Bom, meu nome é Maria Lúcia Dias Mendes, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, do Departamento de Letras. E minha especialidade é o romantismo francês, sobretudo Alexandre Dumas e Victor Hugo. Bom, Perfeito, fantástico. Bom, Legal, Alfonso, muito obrigado. você está falando de rupturas, e o romantismo digamos, é um movimento que vai se fundar, sobretudo, nessas rupturas. Né? Rupturas com um pensamento clássico que era extremamente enraizado na França do seu tempo, e rupturas com maneiras de viver, maneiras de enxergar o artista, a criação, e também em termos de relações entre as artes. Né? A gente está falando desse romantismo que a gente normalmente fixa mais ou menos o pós-Revolução Francesa, mas, sobretudo, em 1828, né, quando começam os manifestos, e você citou o prefácio ao Cromwell, que é dessa época. Né? Então, esse movimento ele se fundamenta, sim, em ruptura. Uma ruptura com um pensamento francês mais rígido, em que as artes elas tinham regras fixas para serem feitas. Né? Então, se você vai escrever uma peça de teatro, você tem o que eles chamavam de bienséance, que são regras que devem ser seguidas para que a sua peça seja considerada de bom tom. Né? E o romantismo vai fundar em outras regras. Vai dizer, eu não quero mais falar sobre esses temas gregos, como fazia o Racine. Eu quero falar do hoje. Eu quero falar da história da França. Eu quero falar com paixão sobre as coisas. Eu quero ler o Shakespeare e ver ali a minha fonte de emoção. Então, os românticos eles vão retomar uma paixão que, dentro das regras do teatro clássico, estava restrita a uma maneira de ser expressa, né? Então, eles vão tentar romper com isso. Claro, num primeiro momento e até posteriormente, algumas coisas desse classicismo permanecerão, né? Sobretudo no teatro do Victor Hugo, que é esse que fala de ruptura. Né? Ele vai falar de ruptura nos temas, né? Mas ele não vai deixar o alexandrino, por exemplo, que era tradicional do teatro clássico francês, de lado. Né? Outros escreverão teatro em prosa e ele permanecerá no alexandrino. Então, são as pequenas contradições. Que é, bom, daí temos a herança do Corneille, do Racine, né, na questão do verso. Exatamente. Bom, vamos começar por uma coisa que eu achei extremamente interessante no artigo que você me mandou, que a gente vai deixar aqui na descrição, do Dumas, Alexandre Dumas, como biógrafo do Hugo, né? Então, por que você acha que ele se interessou pelo Hugo e o que ele queria com esse projeto dele? Bom, a relação entre o Alexandre Dumas e o Victor Hugo, ela é fundamental na obra dos dois, né? Porque, vejam, eles são da mesma geração. E essa questão geracional é muito importante quando a gente estuda esse momento literário francês. Os dois nasceram no mesmo ano, eles são os dois de 1802. O Victor Hugo foi mais longevo do que o Alexandre Dumas. Ele morreu em 1885. O Dumas morreu em 1870. Mas eles construíram as suas carreiras paralelamente. Né? Quando a gente pensa em Victor Hugo, a gente pensa em Alexandre Dumas, a gente pensa em Alfred de Musset, né? Alfred de Musset, a gente pensa em Delacroix, a gente pensa em Liszt, Chopin, Balzac, Théophile Gautier. A gente pensa separadamente nessas pessoas, mas, no entanto, eles conviviam. Eles conviviam semanalmente, pode-se dizer. Né? Esse grupo de românticos se encontrava na casa de um escritor, que era de uma geração mais velha do que eles, que já estava consolidado, que era
diretor de uma biblioteca francesa chamada Arsenal, né, Arsenal, e eles se encontravam todos os domingos para jantar na casa do Charles Nodier. E o Charles Nodier foi uma espécie de padrinho desses românticos jovenzinhos que estavam tentando fazer a revolução pela literatura. Então, eles conviviam, eles ficaram próximos por causa desses encontros. Então, esses encontros favoreceram também a troca de temas, as trocas de experiência. A primeira vez que o Théophile Gautier declamou um poema, aos 18 anos, foi nesse salão, né, nesse encontro na casa do Charles Nodier. Então, eles eram amigos. O Dumas conhece o Hugo no dia em que a peça dele, Henri III et sa cour, tem a sua première e que ele sai aplaudido do teatro. Né? Então, eles se tornam amigos. E tiveram lá suas rusgas também, mas eles se tornaram amigos. Né? Então, é uma proximidade muito grande entre esses autores. E o Dumas vai acabar escrevendo a primeira biografia do Victor Hugo porque eles se encontram em Bruxelas, numa situação um pouco delicada, os dois exilados da França, e o Dumas vai para Bruxelas escapando dos credores, o Hugo vai para Bruxelas escapando do imperador, né, do Napoleão III, porque ele faz uma crítica feroz ao Napoleão III, ele é obrigado a fugir de Paris, né, e até uma situação rocambolesca, como várias. Né? Mas ele é obrigado a fugir de Paris e os dois se encontram em Bruxelas. A casa do Alexandre Dumas era uma espécie de quartel-general dos exilados em Bruxelas. Ele sempre muito festeiro, muito, né, muito, sempre muito. Né? Então ele reunia os exilados na casa dele. E o Hugo acaba contando para o Alexandre Dumas as suas histórias, as suas anedotas, os pequenos casos. E o Alexandre Dumas, nesse momento, está publicando as suas memórias. Como ele diz que as memórias dele não são as memórias apenas dele, mas são as memórias da França, são as memórias da sua geração, são as memórias daqueles com os quais ele conviveu, né? Ele insere nessas memórias capítulos que são biografias de pessoas que são importantes para ele à época. Então, num trecho, ele vai escrever sobre, por exemplo, Lord Byron, que era uma figura absolutamente incontornável para os românticos desta época. Aí depois ele vai fazer capítulos sobre o Eugène Sue, que é um outro escritor incrível do Mystère de Paris, que também é muito importante para essa época, e vai inserir capítulos sobre a vida do Victor Hugo também. Né? Ele vai publicando esses capítulos em jornal, né? Porque, contraditoriamente, essas memórias do Dumas foram escritas para serem publicadas em jornal, que não é o habitual. Então, aí que ele entra na biografia do Hugo. E ele acaba tendo uma influência nas outras que vieram depois? Como assim, nas outras biografias? Sim. Sim, por quê? O que acontece é que a segunda biografia do Hugo vai ser escrita pela própria mulher do Victor Hugo. Mas aí, em 68, se eu não me engano. Né? E o Dumas publicou isso nos anos de 1855, mais ou menos. 53 a 55, mais ou menos. Então, vai se tornar mais ou menos um paradigma. A outra biografia do Hugo, ela tem também mais uma anedota, né, a Petite Histoire, toujours, que ela foi escrita pela esposa do Hugo, Adèle Fouché, publicada anonimamente, mas dizem que foi o Hugo que soprou para a Adèle qual era a maneira que ele gostaria de ser retratado. Né? Então, ela foi lançada como anônima, mas depois se soube que era a Adèle que havia escrito, sob a supervisão do marido. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, muito obrigado. Mas esse início é muito interessante, né? Porque então estamos falando do Dumas como
biógrafo. Ele vai começar a falar, né, da infância, ele dá bastante atenção a essa parte da infância do Hugo na Itália, na Espanha, né? Mas eu queria também que você comparasse um pouco a vida dos dois, porque o Dumas tem um pai que foi desonrado, vamos dizer assim, né? De certa forma, bem ao contrário do pai do Hugo. E o Hugo já em 1822 já está publicando. Vamos fazer uma comparação um pouquinho dessas duas vidas? É engraçado porque os dois são filhos de generais do Napoleão. Se o pai general do Hugo, digamos, ascende e permanece numa carreira absolutamente exitosa, o pai do Dumas, ele ascende, ele acompanha o Napoleão na invasão do Egito, ele acompanha o Napoleão em várias invasões e momentos. Ele, inclusive, ele é mandado para a Itália para compreender o terreno antes da invasão do Napoleão, né? Então, assim, ele é um braço direito do Napoleão, mas ele é acusado de insubmissão, ele acaba ficando preso em Nápoles, então o Napoleão, dizem que o Napoleão era um pouco supersticioso, que quem caía, ele meio que também, se a pessoa caía e era presa, ele preferia se afastar, né? Ele era extremamente supersticioso, Dumas fala isso, e outros falam. E o pai do Hugo, ele vai acompanhar o Joseph, que é o irmão do Napoleão, à medida em que o Napoleão vai conquistando, o Joseph vai cuidar, digamos assim. Então, o Hugo, a família do Hugo vai ser mandada para a Itália, junto com o Joseph Napoleão, e depois para a Espanha. Então, diz o Dumas que o Hugo aprende a falar italiano primeiro do que o francês, porque a babá dele era italiana, porque ele vai muito pequeno para a Itália. Depois ele aprende o espanhol, porque ele tem que estudar, ele passa uma temporada estudando em Madrid, então ele aprende o espanhol também. Mas a mãe do Hugo, a Sophie, não gostava muito de morar fora da França. Então, eles não viviam muito bem, os pais do Hugo, então ela acaba levando as crianças para Paris, voltando para Paris, né? E o marido continua no exterior, né? Então, assim, mas eles têm uma vida muito tranquila no sentido financeiro, de honra do general Hugo, nunca foi tocada a questão da honra do general Hugo, ao passo que a família do Dumas, depois que ele é preso, a família cai em desgraça junto. A mãe dele nunca recebeu o soldo devido a esse tempo na prisão. Depois, quando ele é libertado, ele vai para casa, para o interior da França, para Villers-Cotterêts. Lá, ele começa a adoecer. Em nenhum momento ele recebe nenhum apoio do Napoleão financeiro, nenhum apoio. E ele morre quando Dumas tem 4 anos e meio. Então, é uma figura que dentro, digamos assim, dos mitos pessoais do Alexandre Dumas, ele acaba criando esse pai mito, né? Este pai que muitas vezes é comparado à figura do Athos dos Três Mosqueteiros. E o Hugo não. O Hugo, ele tem um pai que acompanha a vida dele, que, sobretudo, deseja impor-lhe uma carreira tradicional, né? E ele rompe com o pai exatamente no momento que ele começa a publicar, e ele ganha uma bolsa real que o desobriga de seguir as ordens do pai. Ele publica Ode Ballade, né? Ele ganha uma bolsa do rei, né? E ele é consagrado como poeta. Então, ele tem uma carreira como poeta estabelecida. E ele tem um recurso financeiro que permite dizer ao pai dele que ele não vai fazer Politécnica. O Dumas, d'autre part, né, por outro lado, ele vai ser obrigado a cavar esse percurso como escritor. Ele não tem condição financeira, ele é obrigado a trabalhar, ele vai para Paris sem nenhuma perspectiva, a única coisa que ele tem
são as cartas dos generais amigos do pai dele no bolso. Então, ele vai bater na porta dos amigos do pai para ver se alguém encontra algum emprego, alguma ajuda, e aí ele acaba caindo num lugar que vai lhe favorecer muito, que ele vai ser secretário do Duque de Orleans. E aí que ele vai começar a ter condição financeira. Ele trabalha e ele estuda, porque ele sabe que ele precisa estudar para entrar nesse mundo literário, que já era quase que natural para o Hugo, né? Aos 14 anos, ele entra num concurso de poesias e ganha. E aos 20 e poucos anos, ele já tem uma carreira, uma perspectiva de carreira. Né? Ele funda, aos 23 anos, uma revista literária, La Muse, né? Com o irmão. Então, veja, ele já tem uma condição financeira que lhe permite ser artista. Porque aí também já há uma mudança de paradigma entre o que é ser artista. Não temos mais, digamos assim, aquele sistema de mecenato como havia antes. Né? São poucos aqueles que, como o Hugo, têm uma bolsa, um financiamento. Os outros têm que viver da pena. Se não tem uma fortuna familiar à sua disposição, tem que viver da pena. Então, é isso que Nós estamos falando de um contexto de jornais também, não é isso? Sim, porque o que acontece neste momento na França, a gente tem uma ascensão da criação dos jornais também. E o que é ótimo para os escritores, porque os jornais precisam de gente que os preencha e os escritores precisam ser pagos pelos seus escritos. Então há uma configuração muito propícia que faz com que muitos escritores acabem virando jornalistas, escritores jornalistas. Então, aí eles vão para os jornais, porque o jornal é uma maneira de sobreviver. Vão publicar no jornal. Dumas começa a sua carreira como crítico teatral. Como ele havia feito sucesso no teatro, ele é contratado para escrever críticas teatrais. E aí eu não posso deixar de comentar. Recomendo vivement, né, assim, muito a leitura de um clássico francês, que é o Illusions Perdues, do Honoré de Balzac, né? Ilusões Perdidas, do Balzac, que retrata fielmente e incrivelmente esse período que vai de 1815 a 1830, mais ou menos, né? Por meio da trajetória de um rapazinho que sai do interior e vai para Paris, que se chama Lucien de Rubempré, e que sonha em ser escritor. Né? Então, lendo Ilusões Perdidas, a gente tem bem a ideia do que é esse panorama com o qual o Balzac, o Hugo e o Dumas e o Gautier tem que se virar, né? Tem que lidar. Muito complexo, de muita competitividade, né? Enfim, uma cidade nova, né? Muito lindo, um livro fundamental mesmo. Vamos falar um pouquinho desse ano, 1827, quando então ele faz o prefácio, né? Essa peça, Cromwell, e eu queria que você falasse sobre o impacto desse texto. Qual o significado desse texto nesse meio romântico? Então, o impacto do Cromwell, ele vai ser muito grande em termos filosóficos, né? Tanto que poucos leem a peça atualmente. No entanto, esse prefácio ele vai ser, digamos, fixado, ele vai entrar para a história como se fosse um manifesto dos românticos, porque realmente ali ele tem todo o germe do que são as propostas do romantismo que está em ascensão. Né? O grande impacto vai ser mesmo em 1830. Em 1828, o Alexandre Dumas já faz um sucesso com um drama romântico, que se chama Henri III et sa cour. Né? Ali é a primeira vez que a gente tem um drama romântico sendo representado e sendo aplaudido. Em 38, a gente vai ter o que para a história literária francesa entrou nos autos como a Batalha de Hernani. O que é a Batalha de Hernani? Parece uma grande batalha, mas na verdade é uma batalha filosófica entre os clássicos e os românticos. Né? Então, na verdade é isso, é uma batalha meio filosófica. Qual que é o cenário?
alguns teatros em Paris, eles se dedicavam a representar peças específicas, por exemplo. Você não vai representar um melodrama na Comédie Française. Então, é assim, o gênero ligado ao lugar que vai ser representado. Hernani é uma peça de teatro que vai ser representada na Comédie Française. A Comédie Française era, digamos assim, a igreja, o lugar, o templo dos clássicos. E a peça do Victor Hugo é um drama romântico. Então, ela já traz coisas que são subversões a essas regras clássicas. E ela vai ser representada ali. E os românticos, eles tinham consciência de que aquilo ia causar furor. Então, o que eles fizeram? Dizem os historiadores que eles acamparam na Comédie Française. Eles entraram antes, eles fizeram uma festa antes. Né? Eles criaram um clima, né? Uma festa mesmo. Beberam, cantaram. E quando o público clássico, que era o público daquele lugar, chegou, o clima já estava instalado. No entanto, a representação ficou impossível, porque cada vez que a peça, digamos assim, rompesse com um padrão, um paradigma do teatro clássico, havia uma interrupção do público. E aí, discussão. Inclusive dentro da plateia. Então, assim, foi o caos. E, de certa maneira, esse caos foi o marco do estabelecimento do romantismo como pedra de toque. Nós estamos falando, por exemplo, que uma peça mais clássica vai ter um único cenário, né? Alguma coisa assim. Uma peça shakespeariana vai mudar de lugar, vai mudar de tempo, talvez. Sim, sim. Uma peça clássica, ela tem que, digamos, respeitar as regras, né? Então, assim, a regra do lugar. Essa não pode ficar mudando de lá para cá. A regra do tempo. A narrativa não pode transcorrer em meses. Ela tem que chegar para o público e apresentar o final, a resolução do conflito. Ela não vai narrar esse conflito. Ela vai ali apresentar o desfecho. Para que o público saiba o que aconteceu antes, as personagens contam umas para as outras o que aconteceu. Ela também não vai poder ficar contando várias histórias que não se fecham. Ela tem que ter uma linha lógica, o trecho tem que respeitar o começo, meio e fim. Né? E ela também não pode, por exemplo, mostrar em cena uma personagem sendo morta. Né? São regras que têm que ser cumpridas. Os românticos dizem não. A gente vai só respeitar a regra do começo, meio e fim. O resto, não. Então, as peças românticas, elas tratam de traições, assassinatos, mortes, incesto, história da França sob outra perspectiva. E isso era um choque, né? Isso era um choque. E também a liberdade, não? Porque estamos falando aí de um contexto político muito tumultuado entre 1830 e 1848. Você pode falar um pouquinho dessa intensidade da França nesse momento? Olha, a intensidade da França, ela dura o século XIX inteiro. Porque se a gente for enumerar todas as reviravoltas que a gente pode assistir na história da França de 1789, que é a Revolução Francesa, até o final do século, é uma loucura. Estamos falando aí de Revolução Francesa, terror, diretório, consulado, império, queda do Napoleão, os 100 dias, volta da monarquia, de 1815 a 1830, a Revolução, as Três Gloriosas de 1830, que é uma espécie de retomada da monarquia, mas uma monarquia constitucional, já começando a ser burguesa. Depois a gente tem a Revolução de 1848, que é uma revolução importantíssima para os artistas, porque eles tomaram pé dessa revolução, já tinham feito isso na de 30, mas em 48
eles tiveram digamos, uma participação fundamental. Para você ter uma ideia, o Lamartine foi nomeado presidente provisório. Então, eles estavam no cerne da questão da Revolução de 1848. E foi uma revolução utópica, que acreditou realmente que vamos estabelecer uma república, vamos estabelecer um voto mais, digamos, democrático, né? Vamos abrir isso. E aí o que acontece? Elegem o Louis Philippe, que vai dar um golpe em 51 e vai se nomear imperador da França, né? Imperador dos franceses. E aí esse imperador vai ficar até 1870, que tem a Comuna de Paris. Ele era de Orleans, não é isso? Ele era. Não, ele era sobrinho do Napoleão I. Então, esse momento é extremamente tumultuado, né? É até difícil para a gente entender todos esses meandros. E o romantismo, ele vai se engajar nessa luta, porque, inclusive, muitos autores, e o Victor Hugo a gente pode colocar dentre eles, acreditam que há uma responsabilidade muito grande do escritor em relação às grandes causas. É um romantismo que acredita que, por meio da poesia, por meio do seu trabalho poético, por meio da sua pintura, da sua expressão artística, vai, digamos assim, fazer a revolução. Porque a famosa frase do Hugo é o liberalismo nas artes é romantismo, não é isso? Sim, porque realmente ele acreditava, e aí tendo o cuidado de lembrar que o Victor Hugo era monarquista, apesar de filho de general republicano, ele adere aos princípios da monarquia por conta da mãe dele, que era monarquista. E pouco a pouco ele vai, digamos, virando para o lado republicano. Então, por isso que quando ele fala em liberalismo em literatura, é porque ele realmente acredita que o romantismo é essa expressão dessa nova atitude política, né? E aí ele vai desdobrar isso durante a sua carreira em outros aspectos, né? Com outras ações. No princípio, ele vai aderir a um tema muito fulgurante na década de 1830, que é a preservação do patrimônio histórico francês, e daí vem Notre-Dame de Paris, né? Popularmente conhecida como Corcunda de Notre-Dame, graças a Disney, mas que se chama Notre-Dame de Paris, exatamente porque trata da catedral que estava abandonada, em ruínas, quase caindo. Então, ele faz parte de um grupo de escritores que procura fazer um recenseamento do patrimônio histórico e lutar por essa preservação, que vão conseguir em 1934. Se estabelece um órgão governamental que vai cuidar do patrimônio. E aí ele vai passando por uma luta política em prol dos desfavorecidos, né? Que já está também no Notre-Dame de Paris, a gente já tem isso. Então, ele vai aderir a essa ideia de que é necessário fazer algo pelos desfavorecidos do país. Porque muito dessas revoltas que houve foi também por isso, né? Não havia assistência, as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, eu acho, né? Acho que só crianças com menos de 8 anos que não podiam trabalhar, né? Essas revoltas nascem disso também um pouco, não? Sim, elas nascem, mas existe um movimento todo de político que vai criar mesmo uma filosofia política. Vamos lembrar que o Marx está aí engendrado nisso, né? A gente tem o Marx, como a gente tem o Proudhon, a gente tem outros que discutiam as questões sociais, da pobreza, porque a gente tem uma emergência do que a gente vai chamar de capitalismo, né? Que começa nesses anos de 1840 na França, na Inglaterra é anterior, mas na França a gente tem, a partir de 1830, a gente tem uma ascensão de uma burguesia industrial financeira que vai se consolidar com o Napoleão III, né? Então a gente vai percebendo uma migração do campo para a cidade
e, a partir daí, uma deteriorização da qualidade de vida das classes mais desfavorecidas, né? E depois, classes dangereuses, como um dia, né? As classes perigosas, que, como se dizia à época. Né? Em 1845, a gente tem um romance que é crucial, que vai mudar a perspectiva diante dessas classes pouco favorecidas, que é o Mistério de Paris. O Mystère de Paris, ele muda essa perspectiva, né? Porque aí o Eugène Sue ele vai se colocar ao lado dessa população desfavorecida. E isso vai mudar a perspectiva do Victor Hugo, vai mudar a perspectiva do Alexandre Dumas e de todos os outros. Né? E também porque a Revolução de 48, ela cristaliza uma imagem que até então a gente tinha um pouco dispersa, tanto na história, na filosofia, na literatura, que é o povo. E aí, até tem um livro do Júlio Michelet, que é um historiador de 1846, que se chama O Povo. Então, é uma figura que vai emergindo, né? E aí a gente vai acompanhar essa deteriorização da qualidade de vida a partir de 1850 e a gente vai ter a representação perfeita disso com a obra do Baudelaire, né? Que é o Fleur du Mal, o Petit Poème en prose, que aí a gente vai ver que realmente aquela Paris romântica está se desfazendo e aí a qualidade de vida realmente da população ela acaba entrando num processo capitalista. Né? Inclusive, o Hugo tem um discurso chamado Destruir a Miséria, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho desse lado extremamente inusitado, né? Um homem completo aí. Um homem completo. Né? Um homem completo. Ele tem vários discursos. Quando, em 48, ele se elege deputado. Ele escreve uma obra chamada Napoléon Le Petit, que é uma crítica feroz ao Napoleão III, quando ele toma o poder, né? Por isso ele é obrigado a fugir da França. E pouco a pouco ele vai assumindo esse tom mais político mesmo nas suas obras e no seu discurso. Né? Ele fica 19 anos no exílio. Durante essa temporada, ele não deixa um minuto de lembrar aos franceses o porquê ele está no exílio. Ele diz que ele só voltará à França quando a liberdade voltar, e ele só faz isso em 1870. Né? Então, é muito tempo, e ele vai organizando todo um discurso político durante essa temporada fora da França, que vai culminar no seu retorno e na sua eleição como senador. Então, vejam, não é um percurso esquemático, não é um percurso simples, porque ele passa necessariamente pela literatura. Então, veja, ele já tem esse olhar lá no Notre-Dame de Paris, quando ele retrata, primeiro, a figura do Quasimodo, né? Da Esmeralda, que é uma cigana, do Beco dos Milagres, que é um lugar dentro de Paris, onde estão aqueles que não tem nada, que para os quais ninguém olha, né? São os desclassificados. Depois ele vai passar pelos poemas do Contemplation, que vai culminar no Miserável. E depois no Trabalhadores do Mar. Então, veja, é um percurso que ele vai aumentando pouco a pouco até chegar nos discursos do Senado que estão lá no site do Senado francês até hoje. Né? Então, é realmente uma procura de consolidar a ação literária com a ação política, um processo, porque ele acreditava que era quase que uma missão do escritor, né, participar da luta política, porque na concepção do Hugo, o escritor, ele, até tem um livro incrível sobre isso que se chama Le Sacré et l'Écrivain, né, do Paul Benichot, que fala que é como se o escritor ele fosse imbuído dessa missão por uma espécie de sagrado ao qual ele tem acesso. Né? Então, ele se torna uma espécie de demiurgo, um semideus que está entre as grandes aspirações e o povo, e as pessoas. E através da arte que ele vai fazer isso.
Não deixa de ser interessante, porque a igreja, nesse momento, era reacionária, né? Foi muito usada pelo poder, né? Também, sagrado, né? Vamos dizer assim. Sim, é um outro tipo de ação, né? A igreja, ela está muito ligada à monarquia, né? Há toda uma negociação na França, pós-Revolução Francesa, que vai deixar muito claro qual é o papel da igreja e qual é o papel do Estado. Quando a monarquia volta, isso embaralha um pouco, mas nunca mais a igreja na França será como ela foi antes da Revolução Francesa. Então, o escritor, ele tem este papel. Lembrando que o escritor, no século XIX, ele sofre uma modificação muito grande, a figura do escritor. O que é ser escritor no século XIX é muito diferente do que é ser escritor no século XVIII. Há um papel social que passa a ser cobrado dele também. E aí depois a gente vai ter os questionamentos disso, mais para o fim do século e tudo mais. Porque, de certa forma, esse escritor está dialogando com esse povo, né? Essa figura do povo que passa a ser ativa também, né? E passa a responder, Sim, né? sim. Eu queria que você colocasse um pouquinho o que o Hugo quis dizer. Eu acho que numa carta, né, ele vai escrever ao Dumas assim: meu oceano inveja o seu Mediterrâneo. Vamos falar um pouquinho desses conflitos, dessas diferenças de personalidade. Então, o Dumas, ele era uma pessoa exuberante. Assim, ele era, assim, tem até no diário do Delacroix, ele fala, né, que o Dumas, que um dia ele chega em casa e o Dumas está parado na porta da casa dele esperando para tomar nota sobre a vida dele, porque ele quer escrever uma biografia. Os irmãos Goncourt escrevem no seu diário que quando o Dumas chega numa festa, a festa gira em torno dele, né? Porque ele era uma pessoa exuberante. Ele falava muito, ele era um exímio contador de casos, ele gostava de conversar, ele gostava da vida social, né? Então ele tinha esse lado exuberante e ele era extremamente sincero. Ele era uma pessoa que não tinha, assim, ele era, alguns diziam que ele era inocente, porque ele não tinha, assim, ele não tinha malícias, ele não era uma pessoa que fazia mal, muito pelo contrário, ele vivia pagando jantares, emprestando dinheiro, as finanças dele eram sempre um horror, porque a casa dele era sempre aberta, ele alimentava todo mundo, ele dava festas, ele era uma pessoa aberta mesmo, né? Tanto que era o secretário dele, o Porcher, que contava o dinheiro, que cuidava do dinheiro, porque o Dumas era um horror, sustentava ex-amante, sustentava amigo, era um horror. E o Hugo, do outro lado, ele era uma pessoa mais reservada, né? Que tinha uma preocupação muito maior em estabelecer que tipo de figura ele gostaria de deixar de si mesmo para a posteridade. Entende? Então, o Hugo teve sempre muito cuidado em relação a isso. Dumas nenhum, zero. Né? Então, eles tiveram pequenos atritos. Por exemplo, eles teve uma época que eles brigaram porque as suas amantes não se davam bem e elas criaram uma intriga entre os dois. Outra briga famosa entre os dois é quando o Victor Hugo corrige uma crítica feita ao Dumas e não fala para o Dumas que havia feito isso. Né? Quer dizer, e depois o Dumas descobre e ele fica muito chateado. Como assim você deixou falarem isso de mim? Que foi um secretário, um amigo, né, do Hugo. Um amigo do Hugo escreve uma crítica ao Dumas ferrenha, destruidora, e depois o Dumas vem a saber que o Hugo corrigiu as provas daquele artigo. E ele fica extremamente chateado. Como assim você é meu amigo? E no final o Victor Hugo responde: não, eu até que melhorei, estava pior.
Quer dizer, o que a gente percebe é que existe muito mais uma relação de amizade do Dumas em relação para o Hugo do que o contrário. Né? E o Hugo tinha plena consciência de que esse Mediterrâneo dumasiano jamais lhe seria concedido, porque o Hugo é o oceano profundo, denso, sempre com as grandes questões em pauta, sempre denso, né? Aquela coisa. O Dumas não, o Dumas é feliz. Né? Ainda que ele trate de temas absolutamente difíceis, contundentes, né? A gente tem drama romântico como o Antony, a gente tem mesmo o La Reine Margot, que é um período da França duro, sanguinário, ele tem esse ar de Mediterrâneo, ele é ensolarado. Né? Então, por isso que há esse conflito, e quando o Dumas morre, o Hugo escreve uma carta ao Dumas Fils, dizendo isso, que o pai dele era realmente um Mediterrâneo resplandecente, né? Que ele realmente era admirável. E ele não vai no enterro, não é isso? Não, não vai. Uma coisa misteriosa, assim, né? Bom, vamos falar um pouquinho também dessas mulheres, por favor, que são mulheres extremamente inteligentes, né? Mas que estão aí, literalmente, vestidas na roupa da época, né? Queria que você falasse um pouquinho da Adele, que é essa que escreveu a sua biografia, da Juliette, que também era uma atriz, uma ótima atriz. Então, o Hugo, ele tem uma personalidade, não sei hoje como se classificaria, mas ele é extremamente envolvente e ele consegue fazer com que todos aqueles que estão em sua volta meio que fiquem siderizados pela sua presença, sabe? É como se todos se tornassem satélites dele. Os filhos têm uma trajetória muito complexa, né? Nenhum deles conseguiu alçar voo. E essas mulheres, elas acabam ficando subjugadas a esse, digamos, a esse esplendor hugoano. Né? A Adele Fouché casa com o Victor Hugo muito cedo. Né? Eles casam jovem. Assim que ele consegue ter uma situação financeira, ele se casa com ela, porque a mãe não gostaria que eles se casassem. Então, assim que a mãe morre e ele tem uma situação financeira, ele casa-se com ela. Né? Ela é uma mulher de personalidade, bastante personalidade, que acaba ficando em torno dele. Há um momento muito difícil da relação entre os dois, que é um momento que ela mantém um affaire com o Sainte-Beuve, que era o melhor amigo do Victor Hugo. Então há um triângulo estabelecido ali, que se rompe, mas não se rompe. Eles têm momentos de rusgas intensas, Hugo e Sainte-Beuve, mas demora bastante tempo para a coisa amainar, né? E ela acaba ficando em torno dele, mas ela tem uma certa liberdade, porque quando ele fica no exílio, ela não gosta de ficar no exílio com ele. Então ela fica em Paris e ele fica no exílio, né? Então quando a gente pensa assim na situação da mulher, é interessante porque temos que lembrar sempre que nesse momento o casamento já é feito por amor, na maior parte das vezes, ou muitas vezes, mas ele também responde às conveniências sociais. Então eles se mantiveram casados a vida toda. Agora, ela, de certa forma, é como se ela dissesse, vai encontrar uma amante? Como é que é? Então, não, é assim, é como se ela dissesse, eu sei, ok, mas você não mexa na minha situação social. Né? Quando ele encontra a Juliette do Rui, é exatamente a Juliette que vai causar uma rusga com a amante do Dumas, que eu nem lembro qual que era, acho que a Belle, nem sei qual é, porque o Dumas
teve 34 amantes conhecidas, mas é a Juliette que vai causar esse desconforto entre o Hugo e Dumas, por causa que ela odiava a amante do Dumas à época. A Juliette é uma atriz famosa, bonita, inteligente, interessante. Mas, de alguma maneira, ele consegue colocá-la dentro desse círculo familiar, e eles desenvolvem uma relação que dura 50 anos, até que ela morra. Né? E essa Juliette será realmente a companheira de vida dele, porque a partir deste momento ele acaba fazendo com que ela deixe a carreira teatral dela de lado e passe a viver em função dele. Quando eu digo viver em função dele, significa largar tudo em Paris e ir morar em Bruxelas. Largar tudo em Bruxelas e ir morar em Jarset. Sabe? Sim, a Juliette, ela espera. Ela espera pela carta, ela espera pelo encontro, ela espera por um aceno dele, ela espera por um convite para sair, ela espera o momento de estar com ele. Então, ela fica 50 anos à sombra dele. Lembrando que é uma mulher incrível, inteligentíssima. É a primeira leitora dos Miseráveis, por exemplo, a primeira correção dos manuscritos dos Miseráveis, quem faz é ela. Ela é uma escritora de mais de 15 mil cartas para ele. Ela tem escritos que são de memórias, de souvenir, como a gente diz, né? que ela escreve sobre a vida dela, e é de uma inteligência notável. Né? Ela é uma escritora. E ela foi adorada por vários homens, né? Não é? Por vários escritores, né? Sim, ela se manteve à sombra dele por escolha, se é que você pode dizer isso, mas foi uma escolha. Né? Ela era uma atriz festejada, ela era uma mulher inteligente, mas ela escolheu o Hugo, e essa escolha trouxe consequências muito complicadas para ela. Primeiro, uma solidão muito grande, porque ela esperava por ele, e ela não vivia senão com ele. Nos momentos que ela não estava com ele, ela escrevia para ele 3, 4 cartas por dia. E ela acaba tendo uma obra muito interessante, uma obra epistolar, uma obra de souvenirs, muito interessante, que há poucos anos, né, a partir talvez dos anos 1990, é que vem sendo trabalhada como uma obra em si, entende? Hoje ela é vista como uma escritora, e não só como amante do Victor Hugo. Né? Mas levou muito tempo para isso. Então é interessante essa visão do Hugo, né? Quer dizer, por um lado bem tradicional, o pai, né? Enfim, que todos estão à volta dele. Por outro lado, eu acho que ele se correspondia também com o George Sand, ele tinha, assim, admirava certas mulheres né? E mantinha essa relação de admiração, né? E a Adele tem isso que eu acho incrível, de no final ela chamar a Juliette, né? Meio para fazer parte do círculo deles, não é isso? Sim, porque vamos lembrar que a Juliette não é a única amante. Ela é a companheira mesmo. Nesses 50 anos de convivência com a Adele e de casamento com a Juliette, casamento com a Adele e convivência com a Juliette, ele tem outras, né? Como a Léonie, que inclusive era amiga da Adele, porque a Léonie representava uma rival para a Juliette. Então, veja, não se pode dizer que não se sabia. Ponto. Não se pode. Todos sabiam, inclusive os amigos sabiam. No entanto, o Victor Hugo mantém essa imagem de homem, família, homem, pátria, homem, né, até o final. E ele constrói paulatinamente essa imagem, entende?
e porque era a que lhe convinha para a eternidade. Inclusive com fotografias, não é isso? Sim. Enquanto eles estão no exílio, o Victor Hugo ele se torna muito interessado pela fotografia e ele faz com que os filhos também se interessem. Então, ele monta um laboratório quando ele está no exílio, na casa dele, né, que a gente vê no documentário, né, que é incrível aquele documentário, eu acho incrível. Então, a gente vê o que ele montou, esse laboratório, e a partir deste laboratório, a gente tem todas as cenas e as grandes fotos, que, na verdade, congelam essa imagem do grande homem visionário, do poeta sentado em cima dos rochedos, que é a imagem clássica que a gente tem do Victor Hugo. Que quando a gente pensa em Victor Hugo, a gente tem três grandes, eu pelo menos, e eu vejo que é recorrente, e todos os sites que falam do Victor Hugo usam essas três fotos, né? É a foto do poeta visionário, que é o Victor Hugo, que é uma foto do Charles, filho dele, se eu não me engano, que ele está em cima do rochedo, em Jersey, ou Ganzé, não me lembro. Ele está sentado à beira à beira do penhasco, olhando para o horizonte, o mar à sua frente. A gente tem uma foto dele, que, se eu não me engano, é do nadar, que ele está sério, de barba, olhando para o infinito, plácido. E a gente tem a foto dele com os dois netinhos, um de cada lado. Então, são os três pontos que a gente sempre volta do Victor Hugo, estão congelados nessas três fotos. Né? Então, ele teve uma preocupação muito grande. Né? É o poeta visionário, é o político e é o pai de família. Né? Então, você vê como nada é por acaso. Uma espécie de Napoleão das letras, né? Alguma coisa assim, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse lado poeta dele, por favor, porque é pouco falado, né? Não sei até se a gente tem alguma tradução, mas o Dumas, nesse texto, vai dizer, nas suas memórias, vai dizer isso, né? Olha, ele chega na emoção, né? Ele chega muito mais na emoção. Queria que você falasse um pouquinho dessa grande figura, que são muito bons, mas pouco conhecidos, talvez, para nós, pelo menos. A poesia do Victor Hugo, na verdade, é aquilo que consolida a obra dele. Aqui no Brasil, a gente lê o Victor Hugo muito mais como romancista do que como poeta. Veja, o Victor Hugo nunca quis ser publicado em romance folhetim, nunca. Os romances dele foram todos publicados como romance, em volume. Isso faz uma diferença muito grande no sistema literário da época. Né? Então, ele sabia que o público dele seria atingido pelo romance, volume, encadernado, e não precisava lançar a mão deste folhetim, como os outros. Porque o folhetim, o que é? O folhetim é popularização, o folhetim abre espaço, abre leitores. Ele sai num jornal barato, é vendido baratinho todos os dias, ele pode ser reencadenado pelo leitor, quer dizer, ele abre o acesso. No entanto, a carreira do Victor Hugo foi consolidada nos termos antigos, no livro. Suporte, livro. A gente sempre pensa no texto literário como se fosse uma coisa assim, o texto literário. Não, o texto literário tem um suporte. E essa materialidade do texto literário é o que chega nas pessoas. Isso faz toda a diferença. Basta a gente pensar como é hoje em dia ler na internet e ler no livro papel. O suporte faz toda a diferença. A compreensão, né? O acesso. Então a gente pensa sempre nos clássicos como se eles fossem textos perfeitamente materializados. Não, eles sofreram um processo editorial. Sofreram intervenção do editor, sofreram intervenção da tipografia, sofreram intervenção, né? E o Victor Hugo, ele entra nesse sistema já consolidado na França. Ele é publicado em livro e ele entra num sistema consolidado em que diz grande autor é poeta ou dramaturgo. Ele vai ser consolidado como poeta e depois dramaturgo. Então, o romancista Victor Hugo, ele vem, sabe, depois
disso, né? Mas aqui no Brasil, a gente recebe esses romances traduzidos pelo Machado de Assis e publicados em jornal, né? Pensa, isso faz toda a diferença. A nossa elite oitocentista lia Victor Hugo em francês e lia os poemas em francês. Nossos escritores tiveram acesso aos dois Hugo, o poeta, aos três, o poeta, o dramaturgo e o romancista. Lembrando também que o romance está se consolidando como gênero no século XIX. Então, ele é um gênero menor. O que importa são os outros dois. A nossa elite intelectual, cultural, leu os três Hugos em francês, né? Alguns dos nossos poetas, Aço Alves, Álvares de Azevedo, traduziram o Victor Hugo para o português, à época. Fizeram esse esforço de tradução. Mas o que a gente tem de poesia do Victor Hugo traduzida para o português é muito pouco. Por quê? Alexandrino. E é uma sonoridade que é muito complexa de ser traduzida, como o Dumas diz. O Dumas ainda diz, não, é porque ele aprendeu o italiano e o espanhol, ele tinha uma sensibilidade extra para perceber o som no francês. Né? Talvez. Mas o que a gente tem é que é muito complexo traduzir. Traduzir poesia já é de uma complexidade ímpar. Traduzir poesia em alexandrinos com, digamos assim, com o requinte do vocabulário do Hugo é muito pior. Então, acho que isso tem uma questão histórica do acesso. E os romances foram traduzidos e publicados em folhetim, o que ele teria odiado, sabe? Né? Porque há cartas expressas proibindo, né, o editor de fazê-lo, né? E esses romances acabaram atingindo um público muito maior, à época e atualmente. Né? E a gente vê quantas reedições que foram feitas dos romances do Victor Hugo em português, em adaptações para a Junesse, né, para a juventude, para criança, em quadrinho, tem muitas adaptações. Mas a poesia realmente é um tour de force, né? É difícil. É difícil. Então, acho que isso tem muito a ver, né? O fato da gente ver o Victor Hugo aqui como romancista e na França ele continua sendo um grande poeta. Incrível, né? Temos um trabalho aí pela frente. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho desse final, vamos dizer assim, do romantismo, dessas transformações que vão acontecendo. Então, 1870 tem essa guerra, né? França e Alemanha, o pensamento de Schopenhauer toma conta e vamos indo então mais para o caminho do símbolo, da linguagem. O que acontece com esse movimento literário? Então, o romantismo, existe até um crítico literário muito interessante francês que se chama Alain Vaillant, que ele diz que e ele, fazendo coro a outros, né, reforçam a ideia de que o romantismo, apesar da gente ter aprendido que o romantismo ele vai de 1830 a 1860, aqui no Brasil é um pouco por exterior e tudo, na verdade o romantismo ele vai lançar bases para algumas percepções do mundo que vão se estender até os dias de hoje. Né? Na França mesmo, a gente tem um movimento, digamos, de busca pela realidade, né, que a partir dos anos de 1860 vai se afirmando. E aí, veja bem, também é equivocado dizer que o romantismo não busca a realidade. Isso também é colocar o romantismo numa caixinha. O romantismo é só o sonho, o romantismo é só o delírio. Não. O romantismo tem os pés na realidade. A maneira com que ele vai chegar a ela é que às vezes é por meio do fantástico. Né? Mas o romantismo está falando de história, o romantismo está falando de miséria. Né? Então, assim, achar que o romantismo não tem nenhuma questão em relação à realidade
não dá para falar. O que a gente vai ter a partir de 1860 são outras maneiras de representar essa busca pela realidade, como o Courbet, por exemplo. Na escrita, a gente vai ter o Zola, que vai usar outras maneiras diferentes daquelas do romantismo para chegar à realidade. Naturalismo. E aí depois, né, o manifesto naturalista. E aí depois a gente vai ter um esgarçamento dessa maneira de chegar à realidade e uma, digamos, uma reversão. Vai virar de ponta cabeça essa ideia de busca da realidade e vai de novo entrar no mundo onírico. Vai entrar no mundo do sonho, vai entrar no mundo do símbolo. Ou seja, nada é muito marcado, nada é muito preciso, né? Porque você pode dizer, o Baudelaire é realista, o Baudelaire é simbolista, o Baudelaire é o Baudelaire. E ele vai lançar maneiras de ver o mundo que serão aprendidas por outros, né? Assim como o Victor Hugo. A gente tem sempre a ideia de que não, o Victor Hugo é romântico, o Baudelaire é realista. Não, o Baudelaire, muitas vezes, e aí tem os artigos da professora Glória Carneiro do Amaral mostrando isso pontualmente, como o Baudelaire se apropria de uma parte do Victor Hugo, alguns temas do Victor Hugo, e vai fazer uma leitura outra disso. E ela mostra pontualmente, ele está tratando daquele tema que é o hugoano, a maneira dele. Então, veja, nada é muito preciso, né? Nada é muito marcado. Então, digamos, os ideais românticos da busca pelo sonho, de se curvar para a si mesmo, né? De buscar o seu interior, compreensão de como você se sensibiliza diante das coisas, a busca da natureza, né, da criação, da originalidade, dessa valorização do escritor como um ser dotado de discernimento que vai criar e que a obra dele é dele, né? Isso é romântico e isso a gente vai ter até hoje. Né? Então, veja. Sim, tá aí a série Dark, né, para mostrar. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu queria que vamos concluir nossa conversa, né, falando por que esse homem, né, ele ficou mesmo como grande, né, escritor francês. Eu acho que, não sei se eu estou errado, mas assim, é muito grande o impacto dele ainda hoje. E eu me surpreendo muito de ver jovens, né, como Os Miseráveis virou uma coisa pop, né? Os jovens adoram, leem com prazer enorme. Claro, existe toda esse apelo, né, sentimental. Ele trabalha essa questão da exclusão, que é muito forte, né, que toca muito até hoje. Por que a gente concluísse assim? Por que você acha que ele permanece e hoje ainda as reverberações? Eu acho que o Victor Hugo, assim como outros românticos, eles permanecem porque eles tratam de temas que nos são caros até hoje. Temas. E a maneira com a qual eles fazem isso é uma maneira que, de certa forma, repercute muito, né? Porque é um viés sensível. Não digo sentimental, porque a palavra carrega uma conotação pejorativa que não é necessária. Sensível. É como se a maneira com que os românticos retratam as coisas, elas viessem carregadas de um patos, no sentido de compaixão. Então, eu acho que os românticos todos fazem isso. O Victor Hugo, ele tem uma carreira extremamente longeva. Veja, ele começa a publicar em 30, quer dizer, em 20. Ele para de publicar em 83, quando ele morre, praticamente. Tem uma obra póstuma ainda. Então, veja, quase um século. E o Victor Hugo, ele fala sobre tudo o que acontece na época dele. Ele sempre tem um texto, um manifesto, ele sempre tem uma opinião a ser emitida sobre tudo o que acontece. Então, ele vira quase que um repertório de acontecimentos do século XIX.
né? Ele falou sobre tudo. Ele era um pensador, ele construía teorias sobre os fatos, ele discutia, ele punha em questão, sabe? Então, ele tem esse repertório que é muito profundo. Isso é um ponto. Eu acho que o outro ponto é que, de certa maneira, esse Hugo romancista, ele foi muito bem apreendido por outras mídias, e aí, de novo, suporte. O Hugo romancista, ele virou filme, ele virou BD, história em quadrinho, ele virou musical, né? Então, ele foi apreendido por outros suportes, o que fez com que ele ficasse muito mais acessível aos novos públicos, né? Às novas linguagens. Também ele, de certa maneira, foi adaptado por grandes estúdios, né? Então, isso faz com que a gente continue tendo acesso a novas versões, e versões, digamos, remodeladas e atualizadas dessas histórias. Então, eu acho que isso facilita a permanência do Victor Hugo nos dias de hoje. Está esquisito isso aqui. Maria, queria te agradecer muito, você é brilhante, acho que assim, é uma honra a gente saber que no Brasil a gente tem pesquisadores dessa qualidade, dessa profundidade, parabéns, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um autor de que eu gosto tanto e sobre esses autores incríveis do século XIX francês. Muito obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigado. Te agradeço muito. E agradeço a todos que estão nos vendo. Então, esse é o especial de Natal. Deixa aí seus comentários embaixo do vídeo. Temos playlists, inclusive, sobre literatura francesa. E agradeço muito a todos. Maria, um beijo, uma boa noite. Boa noite, até logo. Até mais.